Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, esse tema de política e religião é um tema que tem me incomodado profundamente há algum tempo e hoje eu resolvi fazer um vídeo especificamente sobre isso aqui. Já vou dizendo, em primeiro lugar, que aqui eu não quero endossar aquele discurso de que política e religião não se discutem. Não é isso. Mas é uma fala para nós cristãos, especialmente para nós católicos, para que nós possamos refletir sobre como que nós estamos lidando com a política. Como que nós estamos lidando com a política? Será que nós não estamos fazendo da política uma religião? Ou seja, invertendo os papéis aqui daquilo que cada uma tem como sua função? Por isso eu gostaria de ler um trecho da Sagrada Escritura antes da meditação. Eu gostaria que você pudesse ouvir aqui a palavra de Deus que eu vou ler, que você pudesse assistir esse vídeo com o coração aberto, que você reze, porque o demônio pode estar nos roubando da verdadeira religião, do verdadeiro sentido da religião cristã, por causa de discussões políticas. Mas vamos lá. A palavra que eu vou ler está em João capítulo 6, versículo 14. Aqui está no contexto de Jesus que multiplicou os pães e agora João, o evangelista, vai falar. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui uma população que, diante de um homem que pegou os pães, multiplicou os pães, encheu a barriga de todo mundo, o que o povo fez? Faz ele rei, vamos fazer ele rei, porque esse é um homem bom. E Jesus, quando veem que querem fazê-lo rei, ele se afasta. Porque, veja, a igreja declara de fato Jesus ele é o rei do universo. Mas Jesus não é só rei, ele é Deus. Deus que se fez carne. E Jesus ele não vem para assumir um reinado meramente humano. Porque os judeus ali esperavam um rei que era político. Tá? Um Messias político que viria acabar com o Império Romano e restabelecer o reino de Israel. Mas sobre esse ponto eu quero falar no final do vídeo. Mas o que eu quero que você entenda é: Jesus não veio, a missão de Jesus não foi política. O reino de Jesus ele não é em essência político. Por isso que, lá em outra passagem, próxima à sua paixão, quando ele está diante de Pôncio Pilatos, ele fala para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos iriam me socorrer. Mas o meu reino não é deste mundo. Jesus claramente vem nos abrir as portas do céu, do reino dos céus. Tá? E tem outra passagem lá, quando pegam a moeda romana, e perguntam sobre o imposto, Jesus então manda pegar a moeda e pergunta de quem é aquele desenho, eles falam de César, e Jesus fala: portanto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não veio, tá, criaturinha? A missão de Jesus não é estabelecer um reino político de esquerda ou de direita. Jesus veio salvar a tua alma dos teus pecados para que você possa ir para o céu. Jesus não veio, a missão de Jesus não foi para colocar alguém lá no Palácio do Planalto. Jesus não morreu na cruz para colocar presidente de esquerda ou de direita no poder. Jesus morreu na cruz para abrir as portas do céu para que nós, você e eu, possamos estar no céu. Em primeiro lugar, a gente tem que ter claro isso daqui. Tá? A missão de Jesus, a missão principal, ou seja, a missão principal, a missão em essência de Jesus é salvar a nossa alma. Em algum momento a questão da religião vai convergir, vai passar ali por algumas questões políticas, mas a essência é a salvação da alma. Tá? Pois bem, fiz aqui alguns pontos para falar com vocês e vamos lá. A política, meus irmãos, tem se tornado uma religião. Então as pessoas não estão mais pregando a conversão à igreja, não estão pregando mais a conversão ao Senhor Jesus Cristo, mas somente uma espécie de conversão a seu viés político, a sua ideologia política. E veja, quando eu comecei na igreja, eu posso dizer claramente isso, até porque eu moro aqui em Brasília, e eu participei
de algumas coisas políticas que devemos participar mesmo, marcha pela vida, né? Ia ao Congresso em votações contra o aborto, etc. E eu pude notar no decorrer desses anos um fenômeno, veja, quantos lá atrás, quando começamos a pregar na missão da igreja, etc., nós organizávamos encontros, pregávamos encontros de oração, etc., e essas pessoas foram aos poucos deixando de ficar gastando suas energias, o seu tempo para pregar a conversão a Jesus Cristo, para pregar ali a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís, e foram passando o quê? A pregar uma ideologia política. E especificamente, tenho que falar aqui, mas especificamente, como aqui no Brasil, infelizmente, tivemos, principalmente na década de 80, 90, uma disseminação muito grande da teologia da libertação, né? Essa nefasta ideologia. O que aconteceu? Então, em tese, para combater essa ideologia, né? As pessoas começaram a querer combater essa ideologia no âmbito político, então foram criando uma espécie de teologia da libertação à direita. Então, só que ao invés de continuarmos na pegada de pregar o Evangelho, consagração a Nossa Senhora, a oração do Santo Terço, a gente foi gastando energia para combater politicamente. Então, as pessoas iam fazendo livro de fulano conhecido, pregação sobre ideologia política, sobre liberalismo, etc., e foi virando meramente políticos. Você vê isso muitas vezes em pregações. Existem pregadores que, boa parte das pregações, não está mais ali o conteúdo, o purgatório, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a conversão, sobre os pecados capitais, sobre as virtudes. Não, tudo está convergindo, tudo está, na verdade, ali circulando, né? Tudo está girando em torno de política. Então, veja, eu até anotei aqui uma coisa que é interessante. As pessoas estão tão preocupadas com política, estão fazendo da política uma religião, que as pessoas, por exemplo, se a pessoa vê um adúltero, a pessoa vai falar assim, é um adúltero, mas ele é de direita. Então vejam, as pessoas não se preocupam mais com o pecado e salvação. Para algumas pessoas parece que o único pecado é ter votado no Lula, ou se a pessoa for de esquerda, o único pecado é ter votado no Bolsonaro. Ou seja, as pessoas estão num fanatismo político que não é mais eu serei salvo confessando Jesus Cristo como Senhor, mas eu serei salvo confessando uma ideologia política. A mesma coisa em outras situações, as pessoas falam, acham um absurdo, igual isso que eu falei, né? Ficar mais claro aqui, né? Perdão que eu fiquei um pouquinho eufórico, pode ter confundido. Mas vou até ler aqui que vai ficar melhor. Então as pessoas acham normal dizer, é um adúltero, mas ele é de direita. E acham absurdo quando a pessoa vai à missa todos os dias, mas votou no Lula. Ou seja, a gente não olha mais a virtude. Mas eu sei lá por que o cara votou no Lula, por que o cara votou no Bolsonaro. Eu quero dizer que nós, enquanto católicos, enquanto missionários, enquanto evangelizadores, a gente deveria estar preocupado em anunciar Jesus Cristo, que as pessoas se convertam. Tá, essas questões políticas, né? Eu não estou dizendo nem que a gente não deva falar de política. Talvez você seja um missionário e você é um cientista político também. Deus te chamou assim. Mas eu estou falando que quantos pregadores missionários estão só na política e não é nem nas pautas próprias cristãs, e a gente está esquecendo de anunciar Jesus Cristo. Então, tem acontecido isso. O cara vai à missa todo dia, reza o texto todo dia, mas que absurdo. Ele votou num político contrário ao meu. Então, a gente está esquecendo das virtudes, esquecendo de pregar contra o pecado, e sem ser só um pecado político. Então a evangelização ficou politizada e tiraram Jesus Cristo do centro. Eu conheço pregadores que antes pregavam contra o pecado e bradavam. E hoje em dia parece que o único pecado é questão política. O fulano lá é um pecador público, mas é um homem de fibra. Eu invejo esse homem porque este homem é Bolsonaro até debaixo d'água. Ou se for um de esquerda, este homem é Lula até debaixo d'água. Ou seja, a gente está cagando se a pessoa segue a palavra de Deus, né? Porque Tiago 1,22 diz, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, do contrário estaria vos enganando a vocês mesmos. E eu vejo aqui no canal mesmo.
Embora meu canal não tenha lá essas relevâncias todas, essa relevância toda, melhor dizendo, tinha gente que fazia mimimi porque eu fiz o vídeo lá falando do Bolsonaro que ele não poderia ter comungado em determinada ocasião. Porque ele publicamente está em uma condição que ele não pode comungar. Então as pessoas estão tão cegas que, não, mas Bolsonaro pode ter que ter, como assim? Não? Então tá, a gente rasga a palavra de Deus, a gente rasga o catecismo para beneficiar um político que eu goste ou que eu não goste. Então vamos lá. Temos a questão da confusão com a teologia da libertação, a falsa TL, a TL da direita. O que é isso que eu quero falar? Tem essa confusão por quê? Porque veja bem, meu querido. A igreja condena a teologia da libertação? Condena, só que ela condena a teologia da libertação marxista. Então as pessoas estão tão politizadas que, cara, tem gente que estava criando, era até um tema só para isso, mas gente criou confusão com aquele padre, esqueci o nome dele. Gente, fundador da comunidade de Sede Santos, que ele tem uma doença rara, ele levantou fundos, fundou um hospital. Aí ele foi no Fantástico, as pessoas, como é que tá numa empresa dessa? Como é que tá na Globo, num programa desse? Porque é comunista. Cara, um padre acamado, celebra a missa na cama, um exemplo de sacerdote, sabe? Assim, você vê o amor dele, aí tá fazendo lá caridade. Ah, obrigado, Deus, por ter segurado pra eu não xingar. Os governos abençoados, seja de direita, seja de esquerda, não fazem nada para as pessoas lá com doenças raras. Aí vai lá o padre, faz todo um serviço, funda um hospital, tarará, 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 e as pessoas vão encher o saco por questão política. Porque o cara foi lá na Globo, na entrevista, com Drauzio Varela, se eu não me engano. Cara, vocês são doentes, vocês são loucos, né? A política tá deixando vocês doentes da cabeça. Então a igreja condena a teologia da libertação de viés marxista, mas a igreja não condena se você for fazer uma luta pelos pobres sem luta de classe, sem ideologia política, tá? Então as pessoas falou de pobre e hoje em dia as pessoas já chamam de comunista, na verdade não é. Os santos fizeram caridade, São Padre Pio fundou um hospital, que até hoje é referência lá na Itália. E as pessoas, com a desculpa de combater a teologia da libertação, elas não perceberam que elas criaram uma teologia da libertação à direita. Poderíamos dizer uma teologia do liberalismo, sei lá. E as pessoas... Porque, veja bem, qual que é o problema da teologia da libertação marxista? Ela vai pegar os elementos da religião, aqui falando de catolicismo, vai pegar os elementos do catolicismo e vai usar esses elementos para propagar o marxismo. Então, vai secar os elementos católicos, né? Não existe milagre, Jesus não multiplicou pão, foi a partir, você começa a jogar aí elementos do marxismo para, através da religião, através das estruturas da religião, você propagar o marxismo. E as pessoas não se deram conta que elas estão também agora usando as estruturas da religião, as palavras santas do Evangelho, para propagar o liberalismo, para propagar a ideologia de direita. Anderson, gente, você pode dizer o que for, politicamente falando, direita pode ser melhor que esquerda, aí o outro fala, não, esquerda é melhor que direita. A igreja é para salvar almas, a igreja é para celebrar a Santa Missa, para nos dar o corpo e o sangue de Cristo, é para confessar os pecados, é para adorar Jesus Cristo. Jesus não fundou a igreja, meu irmão, para propagar a ideologia política, não. Seja ela qual for, de qual lado for. Então as pessoas criticavam lá os padres, principalmente dos anos 90, embora tenham também hoje padres e bispos que faziam propaganda política para o Lula, mas aplaudiam como profetas os que faziam propaganda política para o Bolsonaro durante a missa. Então vejam, é porque a igreja não pode falar de política, é porque a igreja falava de um político que eu não apoiava. Você está conseguindo compreender? Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para apoiar político A ou B, não. Eu estou cagando para todos os políticos. Eu estou aqui falando sobre o papel da religião.
católica quer salvar as almas para Cristo, que não é questão política. Um outro ponto eu nem tinha colocado aqui antes de eu falar do ponto final que quero fechar. O problema de você também colocar sua esperança em questão política é que você vai se decepcionar com a igreja. Então veja, eu tenho muita dó, de verdade, eu tenho muita dó de quem se converte à igreja, se converte para ser católico, não por uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas porque leu alguma coisa, principalmente ali. Muita gente leu, assistiu às aulas de Olavo de Carvalho e decidiu ser católico, porque ele era católico, aí decidiu ser católico. Eu tenho dó dessa gente. Por quê? Porque se interessou por questões políticas, começou a estudar filosofia política, aí se inspirou num filósofo político, e aí você, da religião desse filósofo, você é católico. Né? Claro que por todos os elementos racionais, né, etc. Só que aí quando chega na igreja, muitas vezes é um padre que tem um pensamento político diferente do seu, é um padre que talvez não celebra a missa tão bem como deveria celebrar, e aí você não permanece na igreja por causa disso, você vai sair, aos poucos para falar, aquele cara era maluco de ser católico, não tem como você ser católico, não tem como essa religião aqui ser a igreja fundada por Cristo. Mas assim como a Virgem Maria estava aos pés da cruz e o profeta Isaías dizia que Jesus, né, falando de Jesus futuramente, uma visão do Cristo crucificado, vai dizer que ele não tinha nem aspecto humano, a Virgem Maria olhava para aquele Cristo que não tinha sequer aspecto humano e no coração dela dizia, é Deus. Eu posso ir para uma missa que está descaracterizada liturgicamente, um padre que só fala besteira, mas é persona Christi, é Cristo. Eu creio na igreja. Eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Ele não disse que as portas do inferno não iam tacar pedras na igreja e tacam. Ele não disse que não iam ter Judas, até porque ele mesmo disse na parábola do joio e do trigo, que iria crescer o joio e o trigo junto. Então dentro da igreja tem joio e tem trigo. Mas ela continua sendo a igreja. Ela continua sendo a horta do Senhor. Só que se você entra por causa de política, você uma hora vai se decepcionar. Porque você vai entrar na igreja que o cara é de esquerda, ou você entra na igreja que o padre se demonstra ser de direita. Por isso que não deveria nem público se demonstrar ser de esquerda ou direita. O que o padre vai fazer? Pregar o evangelho. Você está entendendo? Pregar o evangelho. Quantos comunistas São Padre Pio convertia? Conversando, os caras iam lá, confessava às vezes, dava com você, ou ia lá e acabava tendo um encontro com ele, aí tem um livro ali que conta a situação dessa, não era um comunista, era um maçom, aí foi lá para conhecer Padre Pio, aí encontrou no jardim, Padre Pio chamou ele para passear, foi passeando, foi conversando as coisas da fé, o cara se converteu, largou a seita. Não estou dizendo que não se deva, claro, pregar a doutrina da igreja, explanar ali a doutrina da igreja, não estou falando isso, eu estou falando que muitas vezes, sejam padres de direita ou de esquerda, simplesmente rasgam a doutrina social da igreja e simplesmente fazem uma apologia político-partidária. E aí está errado. E aí está errado. Então cuidado, viu? Estude. E se você estudar, com certeza você vai chegar aqui à Igreja Católica, mas esteja nela por causa de Jesus Cristo, não por causa do padre. O padre pode falar um monte de lorota, suporte, e espere o momento de ir para a comunhão para comer a carne e beber o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso basta. Só para abrir um parêntese aqui, Santa Teresa de Ávila, no tempo dela, tinha um padre que tinha uma má vida, vivia em pecado público, distorcido, afastado pela sociedade da época. Tinha um amante, era junto com a mulher. E Santa Teresa continuou lá, aí naquele padre, agora não lembro se ela chegou a receber o sacramento da confissão, mas chegou ali a ter alguns diálogos com aquele padre, apesar dele ser um pecador público. E pela vida santa de Teresa, com certeza, ele arrancou um amuleto que ele tinha no pescoço e entregou para Teresa. Teresa não aceitou, enfim, jogou lá num rio. E aquele padre se converteu, que Santa Teresa diz até que era um objeto que tinha possivelmente uma questão de bruxaria que ele havia recebido de uma mulher. Aí o padre caiu em si e se converteu e morreu santamente. O que eu estou querendo falar com isso? Santa Teresa continuou lá
a dialogar com aquele padre, apesar dele ser um pecador público. Que era o padre que tinha lá. Então você vai para a missa apesar do padre falar o que você não gosta, apesar de você achar que o padre é fraco intelectualmente para o nível, o sabichão que é você. Você vai continuar por Cristo, para comungar Cristo, porque apesar dele ser um padre pecador, fraco, ele é persona Christi. Você pode ter PhD não sei aonde, você pode ser o homem mais inteligente da face da terra. Se você não é padre, você é um merdinha, cara. Você não celebra a missa, você não faz o pão se transformar na carne de sangue, o pão se tornar no corpo de Cristo e o vinho se tornar no sangue de Cristo. Isso é nada. Eu sou um nada, comparado com o padre mais pecador do mundo. Então cuidado com isso, por causa de política, você perdendo a fé católica, porque o padre não... Ou então o padre até tá fazendo igual eu aqui, né? Não fala nada aí, não toma partido. Mas tem que tomar partido. Aí porque o padre tá lá para celebrar a missa e confessar pecado, rapaz. Para de encher o saco. E por fim, a política messiânica como preparação para o anticristo. Como assim, gente? Foi o que eu falei no início desse vídeo, que já tá longo demais. Os judeus, eles não aceitaram, né? Os judeus que não aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, é porque eles esperavam o Messias político. O Messias queria acabar com o Império Romano, com esse império opressor. Veja a luta de classes também. Esse império opressor. Então o Messias vai acabar com o Império Romano e vai estabelecer o reino de Israel. Jesus, como nós vimos, ele não quis estabelecer um reino aqui no mundo, um reino político. Ele veio nos pregar o reino dos céus. E é por isso que Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, porque ele queria pregar lá a revolução e as pessoas, que revolução, rapaz, a gente espera o céu, a recompensa no céu, mas enfim, aqui é um outro assunto. Então, as pessoas queriam um político, queriam um rei político, por isso que Judas traz Jesus. Pô, o cara, tô aqui achando que eu sou um ministro do governo aí e tal, e o cara tá pregando pobreza. Pô, e aí traz Jesus, porque Jesus ia pregar o reino dos céus. Quando você começa a se preocupar muito com política, eu não estou dizendo que a gente não deve estudar, se preocupar com política, a gente tem, gente, não confunda as coisas. Então, esse vídeo aqui é para você não colocar sua esperança na política como o seu fim último e tratar a política como uma religião. Por quê? Porque vejam só, os judeus estão até hoje esperando um Messias político. Você está esperando que apareça um Messias político no Brasil para fazer, enfim, o Brasil ser o país do futuro. Olha só, ainda deu a arminha aqui, não foi nem de caso pensar. Estão esperando um Messias político. Né? Para o petista não ficar com raiva, aí tem gente que está esperando o pai dos pobres resolver as coisas. Mas o pai dos pobres, como a igreja diz na ladainha, é o Espírito Santo. Então as pessoas estão esperando, né, no mundo. Veja os lugares com guerra, estão esperando um político para trazer a paz. Aos poucos você está criando um clima no mundo que todos estão esperando um político. E o que é que a palavra de Deus vai dizer, principalmente lá no livro do Apocalipse? Que vai vir um anticristo, um falso profeta. E aí você, cristão, de boca para fora, que está fanático na política, vai cair no conto do falso Messias, do falso Cristo que há de aparecer, do falso profeta, que inclusive vai fazer alguns sinais. Será que esses sinais não são sinais de vitórias políticas? Que as pessoas estão adorando os políticos, seja de esquerda, seja de direita, estão esperando um salvador da pátria. Será que você, por exemplo, não já traiu Jesus Cristo com um falso político, saindo da igreja católica, indo para qualquer outra seita, porque lá se fala mais abertamente de política num espectro que você crê, ou seja, segundo a ideologia política que você tem? Gente, a gente não pode trocar a igreja de Cristo, a igreja da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, a igreja da devoção à Virgem Maria, do Rosário, dos santos, por causa de política. Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Que adianta você ganhar o mundo inteiro politicamente
e perdeu a sua alma. Ah, ganhou o mundo, né? Porque agora na sua ideologia, né, você entrou numa seita e essa seita todo mundo ideologicamente é compatível com o seu pensamento, aí você conquistou o mundo, conquistou o dinheiro, o progresso e perdeu a alma. Finalizo até com um pensamento que eu ouvi outro dia alguém falando ali, que é assim, né? Às vezes a gente vê o Brasil que nunca se desenvolve como deveria, a gente fala, vou embora do Brasil. E tem alguns países desenvolvidos em que a fé cristã não é aberta. Porque não é tão fácil assim você ir para uma missa. Mas a gente prefere ir para lá por quê? Porque lá ganha mais dinheiro. No Brasil a gente tem toda a dificuldade, mas a gente ainda tem a missa. Ah, mas aqui a gente quer uma missa que o padre aceite o nosso político. A gente não tem fé em Jesus, a gente não está esperando Jesus, a gente está esperando um político. Não ponha a sua esperança na política. Finalizo dizendo, a política ela sempre vai te decepcionar. Mas eu não conheço um santo que na hora da morte se decepcionou por ter ficado com a Igreja Católica, por ter ficado com Cristo. Apesar das ideologias, apesar dos erros dos padres e de quem quer que seja. Com Santa Teresa finalizo dizendo nesse vídeo, morro como filho da Igreja. Morro como filha da Igreja, ela dizia. Ou melhor, como Santa Catarina de Sena. Se morro, morro de amor pela Igreja. Não ponha sua esperança na política. Ponha sua esperança em Cristo e em sua Igreja. A política, as portas do inferno prevalecem, viu? Mas só contra a Igreja há a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada.